Olá, pessoal. Eu sou a professora Silvana. Vou trabalhar com vocês o componente curricular de Geografia nessas aulas remotas. Com a continuação do objeto de conhecimento da aula 1, Características do território brasileiro. Climas do Brasil. Os elementos do clima, como temperatura e precipitações, estão associados aos processos de transformação e modelagem do relevo. Além disso, também estão fortemente ligados aos tipos de vegetação, à hidrografia, à agricultura e, consequentemente, exercem influência no cotidiano das pessoas. Vocês podem observar aqui os principais tipos climáticos. Os climas controlados por massa de ar, equatoriais e tropicais. Os equatoriais e tropicais, nós vamos ter o equatorial, aqui essa parte vermelha, certo? Mais precisamente na região norte, o tropical, que é esse, um laranja. Vocês estão vendo aqui nesse mapa que vocês estão vendo aqui a imagem, ele está nessa cor alaranjada. Então, é mais aqui que esse clima predomina no nosso território brasileiro. O tropical semiárido, esse amarelinho aqui, certo? Tropical semiárido. E o litorâneo, o clima, né? Litorâneo úmido, certo? Né? Na parte do litoral brasileiro. E os climas controlados por massa de ar tropicais e polares, que é o tropical de altitude, que é mais aqui, ó, pessoal. E aqui na região sul nós vamos ter o subtropical úmido, certo? Que ele predomina mais aqui na região sul do Brasil. Então, eu trouxe algumas imagens para vocês terem uma ideia, certo, do clima. Aqui, o clima equatorial predomina em áreas próximas à linha do Equador, no Brasil. Ocorre em quase toda a região norte e em parte da região centro-oeste. Vocês observam aí que é um clima não muito quente, né? Devido a muitas árvores, a presença de muitas árvores e águas, né? Já o clima tropical, certo? No Brasil, o clima tropical predomina no centro-oeste, no sudeste e em parte do nordeste, apresentando temperaturas médias anuais superiores a 18 graus Celsius. Você vê aqui, pela imagem, né? É um clima que é em locais já mais quentes, né? Um pouco quente, né? Sudeste e em parte predomina no centro-oeste. Aí no sudeste e em parte do nordeste, né? Você observa as árvores, né, ó, um pouco seca, né, mas não tanto, certo? Agora já quando a gente passa para essa imagem aqui do clima tropical semiárido, certo? Você já percebe é um pouco mais quente. Esse clima tropical semiárido ocorre na região conhecida como semiárido nordestino, onde as chuvas são raras e as temperaturas altas. Na imagem aqui você observa uma vegetação, né, já um pouco mais seca, tá vendo? E de cactos, né? São plantas que desenvolvem em locais muito secos, né? De chuvas raras. Clima tropical litorâneo. É um clima marcado por altas temperaturas e pela influência
das massas de ar úmidas do Atlântico. Ocorre nas áreas costeiras do território brasileiro. Já pela imagem, você pode observar, né, que já fica mais nas áreas costeiras do nosso território. Para o melhor entendimento de vocês, onde ficam as praias, certo? Vocês, para entenderem melhor, esse clima, ele marca, né, o litoral brasileiro, que é o clima tropical litorâneo. Clima tropical de altitude. Clima característico de altitudes superiores a 800 metros. Ocorre nas áreas serranas do Sudeste. Já é um clima mais frio, né? Veja bem aí as áreas serranas de serras, certo? As junções, né, de serras. Então, a gente percebe pela vegetação, né, e pelo formato aí do relevo, a gente percebe que é um clima já um pouco mais frio, né? Clima subtropical. Ocorre na região sul e em pequena porção do sudeste e do centro-oeste, em áreas situadas ao sul do Trópico de Capricórnio. Você percebe aqui pela a imagem, né, pela vegetação, são que e assim o relevo também, você percebe que é de áreas muito frias, né? Então, região de clima subtropical. Ele se destaca mais precisamente na região sul. Então, gente, a gente fica por aqui, certo? Tendo conhecimento que o Brasil, ele tem 5 regiões, mas nos tipos de clima, nós vamos ter os 6, né? 5 regiões e 6 tipos de clima.